A terra é azul. Saudações, torcedor azulino! Estamos de volta, está no ar o seu miolo de pote de novo semanal sobre os jogos, os bastidores e a história sendo escrita do mais amado, o mais maltratado, o mais estrelado campeão de Alagoas, o CSA! Estamos de volta aqui com nossa patrocinadora Master. Todo mundo tem direito de ser patrocinado por alguma bet e se eu não sou, eu vou inventar. Nosso patrocinador é Bet Santos. Aqui você aposta nas modalidades esportivas que não encontra em nenhuma outra bet. Sabe? Aquelas que só mãe é que tem a perícia de praticar. Arremesso de chinela, levantamento de grito, maratona de falatório. Faça agora mesmo sua fezinha na Bet Santos. Alberto Tisbita. Eu sou o Alberto Tisbita e nem de vermelho eu gosto. Como sempre, para carregar esse programa nas costas, eu conto mais um ano com a sapiência, a sagacidade, a inutilidade do comentarista que te deixa de boca aberta. Marcos Santos. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Alberto, aí para todo mundo que esteja aí ligadinho com a gente, independente dos horários, independente da plataforma. Nós estamos aqui começando mais uma temporada aqui nesse ano. Infelizmente vamos falar sobre um assunto não muito legal, mas estamos aí, Alberto, a gente tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. E começamos aqui com o pé direito, porque contamos com a presença dele, que já nos abrilhantou em outros episódios na temporada passada e está conosco novamente. Seja bem-vindo, Leonardo Bismarck. Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lipe. Boa noite, Marcos. Boa noite a galera que nos acompanha nesse podcast que vem crescendo, né, a nível nacional, ou melhor, mundial, né? Então... Intergaláctico. Vem crescendo bastante. É uma satisfação, novamente, acho que é a terceira vez, né, que eu estou aqui com vocês, poder participar desse podcast, né, que de certa forma vem contribuindo, né, com a gente, com a galera que acompanha a gente. Então, é uma satisfação estar aqui novamente com vocês e poder contribuir, né? Exatamente, e você está aqui por isso, porque nós combinamos, inclusive, seríamos até mais criteriosos com os nossos convidados, visando aqui a qualidade do nosso material que nós entregamos aos nossos ouvintes, né? Então, se você está aqui conosco neste ano de 2024, na nova temporada, é porque com certeza tem algo a acrescentar e pode convidar, pode estar, aliás, se comunicando bem com os nossos ouvintes seletos, aquela meia dúzia de gato pingado que sintoniza no nosso podcast para nos escutar, conversar miolo de pote e passar raiva junto com a gente, né? Porque, infelizmente, hoje nós estamos aqui para comentar a raiva que passamos no último sábado no Trapichão, quando o CSA foi eliminado pelo Iguatu. Mas com raiva ou sem raiva, a terra é azul! Vamos começar o nosso papo aqui, organizando, né, os nossos assuntos. Vamos estar mais organizados este ano. E temos 3 sessões principais aqui. Nós vamos começar com as nossas cornetadas, porque não vamos escapar de polêmica. Se você quer treta, você vai ter treta nesse programa aqui. Em seguida, nós vamos divagar um pouco pelo mundo do futebol extra CSA, mas
com assuntos que também são relevantes para o nosso clube e, por fim, comentar aquilo que se passa dentro das 4 linhas sobre o gramado. E nada melhor para começar a cornetar aqui do que a gente falar de algo que devia ter acontecido, resquício da temporada anterior, e não aconteceu. Eu estou me referindo à nossa campanha Sou Azulino Eternizado. Propagandeei aqui neste podcast várias vezes. CSA não me pagou nada pela propaganda de estar divulgando essa campanha para a construção do CT. E estava marcado para que houvesse uma cerimônia, né, de lançamento lá dos nomes, das árvores e tal. No dia 31 de dezembro, comprei com essa promessa. E não foi feito, nem foi dado nenhuma satisfação. Eu só soube que não ia ter porque entrei em contato direto com o CSA por meio do Instagram e eles me informaram que não ia ter. Mas eu podia ter dado viagem perdida lá porque a comunicação do CSA não se dignou a publicar uma nota dizendo, vai ser adiado e tal. É justificável, mas precisa se comunicar, Marcos, precisa se comunicar. Assim, eu quero até saber de tu, Marcos, e aquela camisa que foi prometida para você do sócio, chegou ou não chegou? Alberto não chegou nem a sacola que embala a camisa, né? Eu mesmo, inclusive, já até cobrei uma vez, mas já desisti porque sei que não vai acontecer, né? E é uma forma assim de que você olha e diz como é que eu vou, qual o atrativo que se tem para renovar meu sócio, né? Meu sócio, salvo engano, vence, a última, eu paguei no cartão, né? Então a última parcela dele é agora, em fevereiro. E aí, qual o atrativo que se tem para renovar o sócio torcedor, né? Quando você tem uma promessa que foi feita, que não foi cumprida, né? Mas a gente fica porque a minha relação com o CSA é um relacionamento puramente abusivo, onde ele faz e eu acho graça. Muito bem, igual mulher de bandido. Exatamente. Careca, eu não vou ficar, né? Porque mulher de bandido, quando dá ruim, ela raspa logo a cabeça, né? Eu mesmo não sou careca. Quem é careca é você. Meu irmão, a natureza é implacável. O que é seu tá guardado, chega mais cedo ou mais tarde. O que há de vir virá e não tardará. Quem crê? Eita glória! Cante aleluia! Agora eu quero compartilhar mais uma cornetada, e essa eu vivi contigo, né, Mark? É a bagunça na entrada do Trapichão. Torcedor azulino com saudade do time, eu estava com saudade, estava em Maceió e fiz questão de ver o meu time, né? O estádio cheio, estava cheio, repelé, torcedor apaixonado para ver uma pré-Copa do Nordeste contra um Iguatu. E o torcedor enche para chegar lá e ser recepcionado daquela maneira, né? Eu acho que quando você convida alguém para sua casa, Mark, você arruma a casa para receber o convidado. Sim, verdade, mas isso daí, Felipe, pessoal, já é um problema antigo, né? Essa questão dessa desorganização do estádio Rei Pelé. Eu me lembro que eu fui para o jogo, a última decisão que teve CSA e Internacional na Copa do Brasil. Acho que a situação estava até pior. E daí a gente percebe que quando o Rei Pelé é exigido a esses públicos altos, públicos grandes, né? A estrutura deixa muito a desejar, né? Porque chega a ser uma situação de desrespeito, né? Desumanização com o torcedor que tá ali por paixão, por amor, né? Tá pagando o ingresso também, então filas absurdas, sem um mínimo de organização. A questão da revista também deixa muito a desejar, ou seja, você passa praticamente 1 a 2 horas só nesse trâmite, nesse processo de fila para entrar no estádio, de revista também, que se você for pegar outros estádios, a organização, a estrutura é um processo bem mais simples, né? Então, acho que fica a dica aí, né, para o governo, né, que administra, né, essa questão do Rei Pelé, né? O CSA também que tem que exigir, né, mais organização e os outros órgãos competentes também, né?
É verdade. Eu passei 40 minutos numa fila para entrar no Trapichão. Isso não é admissível. E eu reputo essa debilidade a três fatores. Um é estrutural. A gente sabe que o Rei Pelé não tem uma estrutura legal para comportar esse nível de demanda de público. Outra é a questão organizacional mesmo do CSA. E eu digo porque a fila lá não é respeitada, eu vou entrar nesse ponto depois, não é respeitada, mas os funcionários que o CSA contrata para organizar estavam de braços cruzados, vendo a bagunça rolar solta. E também, na porta que é mais demandada, a porta da arquibancada alta, o que eu vi lá foi catraca sendo usada para receber convidados não pagantes. E aí a pessoa ia, apresentava documento, aí uma pessoa pegava um papel e ficava olhando se aquela pessoa estava na lista ou não. Não pode acontecer isso no portão que é mais demandado. Isso é inadmissível. Se você tem convidados que dependem de uma logística a mais de estar olhando no papel, primeiro, use a tecnologia, né? Dê um tablet pro cara pesquisar o nome da pessoa, em vez de ficar folheando coisa para cima e para baixo. E segundo, coloque ele para entrar numa porta que seja menos demandada. E o terceiro fator que eu reputo essa bagunça é cultural. Cultural. Eu cheguei lá e entrei na fila. Só que fila neste país não é respeitada. Nós temos uma população extremamente corrupta e isso se revela nos menores detalhes. A palavra de Deus diz que quem é infiel no pouco também é infiel no muito. Então o cara vai depois estar lá reclamando de político nas redes sociais e quando tem a oportunidade de mostrar algum nível de honestidade numa fila de um estádio, não mostra. Então é algo que é triste, está enraizado na nossa cultura, e são esses três fatores aí que justificam isso, que precisa melhorar. Eu fico imaginando, Marcos, até que a gente tinha combinado, né? Eu ia levar minha princesona, fez 1 ano agora semana passada, eu ia levá-la para o estádio e ainda bem que não levei, porque na hora que ia começar o jogo, começou um empurra-empurra lá que quem estava com criança pequena poderia facilmente se machucar feio ali naquela entrada, Marcos. Ainda bem que não levei minha princesa, viu? Eu acho que você tá certo mesmo. 1 ano eu acho muito pouco para levar. Mas é como eu disse para sua esposa, né? Eu acho que você é inconsequente e irresponsável, né? Mas você é o pai, posso fazer nada. Meu papel é só criticar você. Você faz o que você quiser. Eu tenho que ser bom em alguma coisa, nem que seja em ser inconsequente e irresponsável. Eu acho que 1 ano é muito pouco pra tá levando uma criança. Além do mais, no apelo, né? Só para constar aqui, no sábado tiveram informações de 10.453 torcedores. Então, foi uma casa, em termos da torcida do CSA, foi casa cheia. Sim. Foi casa bem cheia para 10 mil pessoas. E realmente é uma superlotação que precisa. Na realidade, Alberto, só resolve com uma reforma grande no estádio, né? Para ter mais pontos de acesso, para poder dividir e não superlotar a situação ali das entradas, que sempre que tem um jogo assim de apelo muito grande, aí, como o Marcos já falou, que ele foi ano passado na Copa do Brasil, sempre que tem um jogo de apelo muito grande é a mesma história, Alberto. Então é só com uma reforma assim, colocando mais alguns portões de entrada ali, talvez fazendo uma checagem, um ponto de checagem de ingresso antes, como ocorre em estádios maiores, né, que no esquema de segurança tem determinados locais que só tem acesso quem já está com estádio, né? Eu sei que quem já está com ingresso, aliás. Eu sei que para nossa realidade do Rei Pelé é impossível porque o HGE é na frente, né? Você não vai barrar as pessoas de chegarem no HGE. Mas essa situação só resolve com a reforma grande ali do estádio Rei Pelé, que já está datado, né? Já é um senhorzinho de idade o Rei Pelé. E fica difícil, né? Eu mesmo já pulei grade, já participei de empurra-empurra. E não me arrependo porque eu queria entrar no estádio e consegui entrar dessa forma.
Você falou aí do público, né? Mais de 10 mil torcedores. E eu lembrei agora daquele estardalhaço que foi isso que aconteceu essa semana do público nas redes sociais reclamando de preço dos ingressos. Eu tenho a minha opinião, mas eu quero ouvir a opinião de você, Mark. O que é que você achou desse preço, né? R$ 20 arquibancada baixa, abriu a arquibancada baixa, que bom, né? Abriu a arquibancada baixa, R$ 20. 30 alta, acho que 100 a cadeira, né? E todo mundo paga meia, ou seja, ninguém paga meia. Eu queria saber de ti, Mark, esse preço tá fora da realidade da gente? Eu particularmente não entendi esse motivo desse estardalhaço todo. Qual a sua opinião? Cara, se a gente for para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Os ingressos é absurdo, né? O valor, né? Então, para a realidade da população alagoana, eu acredito que os ingressos tá na média, sabe? Felipe, Marcos, mas assim, né? Aquela coisa, né? Enquanto o pessoal puder chorar, o pessoal vai chorar, né? Para essa questão de redução de preços, né? Porque também o pessoal precisa entender, né? Que a Copa do Nordeste é um campeonato regional, né? Então, regional, né? Não, interestadual, né? Então o pessoal está muito acostumado a pegar um valor no alagoano, né? De, sei lá, R$ 10 até R$ 5. Então, tem competições que são a nível nacional, né? Que o valor vai ser um pouco maior, né? Então, o pessoal também precisa entender, né? Que o Rei Pelé não é de graça, né? Tem um aluguel a ser pago, né? Toda a estrutura é por hora. Gira em torno de R$ 70 mil, mais ou menos, o aluguel do Repelé. Exatamente. Então, o pessoal precisa entender que fazer futebol é caro, né? Então, você abrir os portões, você colocar o ingresso a 5, R$ 10, né? Aí você também precisa pensar no clube, né? Que vai sofrer um prejuízo por conta disso, né? Então, assim, não achei os ingressos caros, não. Achei na média, né? No valor da média. Eu achei aceitável também. Não achei caro, nem achei barato. Achei justo. Achei justo Eu também. o preço do ingresso. Inclusive, é algo que, falando de preço, né? A gente entra na questão do sócio, Marcos. Porque Positivo. você sendo sócio, você paga ainda menos do que aquilo que seria cobrado se você for comprar o ingresso avulso. E, infelizmente, ainda não pegou no torcedor alagoano essa ideia de estar apoiando o clube, de chegar junto. Eu só não fiz o meu sócio bronze, prata, alguma coisa assim, porque não moro em Maceió, não vou poder estar acompanhando. Aí fiz aquele sócio de pobre, né? O sócio marujo. Mas eu quis ser sócio por estar me sentindo como azulino na responsabilidade de financiar o meu time. E o pessoal fica aí querendo que vire SAF. Como é que alguém vai querer comprar o clube para ser deficitário em renda, Marcos? Só voltando um pouquinho na questão do preço dos ingressos, eu acho que o preço tá ok. Talvez eu tiraria R$ 5 só do valor da baixa, deixaria ele ali a R$ 15. Mas eu acho que, até se você levar em consideração que Alagoas é um estado pobre, mesmo assim, eu acho que tá um preço ok. Porque a gente veio, Alberto, de final de ano, de festas que rolam por aí, que o ingresso é muito mais caro, o povo vai. Você chega num barzinho aí que o povo vai tomar sua cervejinha no final de semana ou uma coisa ou outra, e quanto é que não sai uma long neck? Entendeu? Então, Não precisa nem ir tão longe. Quando é que você vai num cinema assistir um filme no cinema por R$ 15? então assim, eu acho que reclamar, quem tem boca pode reclamar de qualquer coisa, né? Mas, como você falou, se você tá achando caro, bicho, faz o sócio. Começo de ano agora, final de ano, aliás, o CSA fez uma promoção de renovação de sócio e para novas adesões, pagando 50%. Então, por exemplo, eu tô pagando R$ 60. Se eu tivesse aderido à promoção, eu poderia estar pagando até o final do ano, pagando R$ 30. R$ 30 em qual modalidade de sócio torcedor do Brasil
você vê um sócio de R$ 30, com você tendo direito a ir para ingressos, a ir para jogos, quantos jogos você quiser que o CSA for mandante. No mês, se você quiser ir para o CSA fizer 25 jogos como mandante, você pode ter direito a entrar nos 25 jogos. Aí você pega um valor de 30 ou 60 reais mensal, e você não faz o sócio. Eu acho, Alberto, que você está reclamando querendo reclamar de barriga cheia. Por quê? Se você observa os outros sócios torcedores do Brasil, os valores são muito maiores. Você não precisa nem sair do Nordeste, você vai para o Ceará, né, Fortaleza, e o próprio Ceará, você vê em valores de sócio torcedor maiores. E outra, você não tem direito a ingresso. Você tem direito ou a um desconto ou a prioridade na compra. Então, aqui o torcedor que é sócio, ele tem direito a ir para qualquer jogo que ele quiser, sem botar R$ 1 do bolso, porque já está colaborando mensalmente, enquanto nos outros times a realidade é completamente diferente. Você, no máximo, você tem uma prioridade de compra. Então, é realmente complicado. É porque o sócio-torcedor aqui em Alagoas, ele não pegou. E eu tenho certeza que se crescesse mais, que botasse assim com prioridade de compra, a chiadeira ia ser triplicada, Alberto. E eu não preciso nem ir para o Ceará. Eu moro em Recife e vejo, por exemplo, a Ilha do Retiro é pequena. O Sport tem mais sócios do que a capacidade do estádio dele. Então, o sócio que tem prioridade de compra, ele não tem gratuidade, ele só tem prioridade. Mesmo assim, com prioridade, ele ainda pode ficar sem ingresso, porque tem mais sócios do que a capacidade do estádio. Então, é algo que a gente precisa repensar enquanto alagoanos, valorizar o que é que a gente tem na nossa terra para torcer e cair na real que não tem nada nessa vida que não dependa de dinheiro. Só a salvação da gente que foi pago com outra moeda, né? Foi pago com sangue. Mas assim, o resto tudo é pago com dinheiro, meu amigo. Bufunfa. E a gente precisa chegar junto. E por falar em bufunfa, né? A gente já emenda no... Rapaz, eu não sei o que falar a respeito da CBF. Não sei o que falar, porque a bagunça entra presidente, sai presidente, justiça manda pra cá, justiça manda pra lá. Ah, vai vir o Ancelotti, vai vir não sei quem, e depois não vem. E aí teve agora a troca de técnico, né? Demitiram o Fernando Diniz e contrataram o Dorival Júnior para treinar a seleção brasileira. É um bom nome, Mark? Rapaz, entre os treinadores brasileiros, atualmente, acredito que ele está entre os primeiros, né? Ele, o Fernando Diniz, né? Mas a gente percebe que os treinadores brasileiros estão em decadência, né? Não é à toa que se você for pegar os clubes em alta, estão contratando todos os treinadores de fora, né? A gente vê o Palmeiras, o Abel Ferreira, né? Já está há 3 anos no Palmeiras, o Fortaleza mesmo, com o Roda, né? Então, assim, né? Os treinadores estrangeiros estão em ascensão, né? De certa forma, no nosso país, né? Então, assim, eu acho que a CBF, há um bom tempo, né? Não vem fazendo o presidente que voltou, né? Tinha saído e retornou. Então, a gente percebe que essa questão da CBF é antiga já, né? Essa desorganização, né? Foi prometido o Ancelotti, né? E colocaram N interinos, né? O Ramon, depois o Diniz, né? E assim, né? Só tapando o buraco e fazendo trabalhos assim pífios. E a gente está em meio a uma eliminatória, né? Que atualmente o Brasil ele não está entre os 4 classificados, né? E podendo passar um vexame de não ser classificado, né? Para uma Copa do Mundo em meio a um continente assim que, se a gente for pegar o continente europeu, fazer uma comparação, né? Tem uma disparidade muito grande, né? O continente sul-americano, né? Então, assim, né?
Eu, particularmente, em relação a essa contratação do Dorival Júnior, eu não aprovo, né? Acredito que teriam outros nomes. No Brasil, acredito que o Abel Ferreira seria o primeiro nome, só que como o Abel Ferreira, ele é um treinador assim, né, que não é bem aceito pela imprensa, né, aquele treinador que bate de frente mesmo, né, com o sistema. Então, acredito que por isso que ele não é bem aceito, né, entre a CBF, mas acho que teria outros nomes que a CBF poderia buscar de treinadores estrangeiros, né, que a gente sabe que ainda tem muito essa resistência da seleção brasileira contratar um treinador estrangeiro, né? É isso aí. Eu concordo contigo. Eu acho que dos técnicos que atuam no Brasil, o melhor é Abel Ferreira, sem dúvida. E não entendo por que não entra no radar aí da CBF, Marcos. O que é que você acha da contratação do Dorival, da perspectiva aí das eliminatórias sul-americanas para a próxima Copa do Mundo? Dos treinadores brasileiros, né? Eu concordo, acho que não tinha o interesse do Fernando Diniz de continuar. Ele era basicamente a mesma conversa do Ancelotti, que eu nunca acreditei que viria, aliás. Muito conversa assim conversa para boi dormir mesmo, essa história do Ancelotti vir. Tanto é que ele até depois que renovou com o Real Madrid, disse que realmente teve uma conversa com o Edinaldo Rodrigues, mas ele, em outras palavras, disse que a seleção brasileira era o plano B, que se não renovasse com o Real Madrid, que a prioridade dele era o Real Madrid, ele aceitaria um convite da seleção brasileira no meio do ano. Mas a seleção brasileira é muito grande para ser o plano B de alguém, velho. É muito grande. E outra, você quando for bater as contas assim no meio do ano, esse ano é ano de Copa América. Ou seja, e o contrato do Diniz, que foi de um ano, ele surpreendentemente acabava no meio da Copa América. Ou seja, era do jeito que estava, obviamente que se o Diniz continuasse, isso iria ser mexido. Era meio que você começar a Copa América com um treinador e no meio da competição o contrato acabar e você ficar sem treinador. E um agravante, além disso, é que esse ano o Campeonato Brasileiro não para a Copa América. Ou seja, o Fluminense ia ficar sem o treinador, além de possivelmente ficar sem jogadores, ia ficar sem o treinador por uns 9 jogos. Então não tinha a mínima condição assim da permanência do Fernando Diniz, já que o Diniz ele preferia ficar no Fluminense. Dentre os brasileiros, eu concordo 100% com a contratação do Dorival Júnior, que tem nesses últimos anos conquistado muitos títulos e tem feito trabalhos muito bons, seja no São Paulo, no Flamengo, fez também no Ceará, antes de ir pro Flamengo. Então, realmente, dos treinadores brasileiros, eu entendo a contratação do Fernando Diniz. Lógico que a minha opinião, concordo com vocês, a minha opinião talvez de treinador seria o Abel Ferreira, pelo entendimento de jogo. Também se fala do Jorge Jesus, mas eu não vejo pretensão dele em treinar a seleção brasileira. E também não vejo hoje o Jorge Jesus com interesse de vir aqui no Brasil e treinar a seleção brasileira, apesar de que eu acho ele também um ótimo treinador, né? E aí, mundo afora aí vão ter várias opções aí que a gente poderia discutir concordando ou discordando. Mas a CBF ela é uma bagunça, né? Foi o Edinaldo era presidente, depois deixou de ser e agora voltou a ser. Vale lembrar que ele antes assumiu como interventor, depois ele fez a eleição e ele ganhou, depois ele foi afastado e agora o eliminado Gilmar Mendes colocou ele de volta, né? Ou seja, da justiça comum e colocou ele de volta, mas eu entendo que era realmente necessário. Por quê?
A FIFA ele só estava reconhecendo como presidente o Edinaldo Rodrigues. Então era arriscado que a data limite para enviar a lista para o pré-olímpico, se não me engano, foi sexta-feira. E precisava da assinatura do presidente. E a FIFA só ia reconhecer se fosse o Edinaldo. Então, fez-se necessário que, para o Brasil não ficar de fora de torneios FIFA, o Edinaldo voltasse e reconduzisse ali os rumos da Confederação Brasileira de Futebol, Alberto. É uma pena que no meio dessa bagunça toda nós nos dispersamos, né, do maior campeão de Copas do Mundo, o ser humano que mais venceu Copas do Mundo, nosso Jorge Lobo Zagallo, alagoano, que nos deixou aí aos 92 anos no meio dessa bagunça. Que hora ruim para partir, rapaz. Mas assim, eu quero só deixar aqui nossa homenagem do podcast A Terra é Azul para este alagoano ilustre, Zagallo, que nos deixou, mas que deixou aí um legado, né? 2 vezes campeão mundial com a seleção brasileira enquanto jogador, 1 vez enquanto técnico e 1 vez como coordenador técnico. Algo que vocês lembram que marcou assim a respeito de Zagallo e de suas contribuições? Eu só lamento que tenha passado tão pouco tempo aqui no nosso estado, né? Nasceu aqui, mas foi logo para o Rio de Janeiro, criado lá, e é algo que eu sinto falta da presença dele no nosso futebol também, nos nossos clubes, infelizmente. Mas tá aí a nossa homenagem a Mário Jorge Lobo Zagallo. Eu fui ao estádio no último sábado e eu vou citar nomes aqui, não vou ter papas na língua para dizer. A torcida azulina é muito maior do que Mancha Azul. É muito maior. Tá aí a torcida discutível aí a respeito de interdição da organizada de entrar no estádio ou não, mas a despeito dela, a gente lota aquele trapichão, coisa que o time do outro lado não consegue nem quando tá em boa fase. Só assim, boa fase, de vez em quando tem um lampejo, mas via de regra é 1.000, 2.000 torcedores, enquanto a gente vai lá e lota, e a gente vê o quanto é vivo, né? Todos os movimentos que tem, seja de organizada ou sem ser de organizada. A Empodera Azul esteve aqui com a gente no ano passado, ou a Resistência Azul, o CSA Povão, todos organizados ou sem ser organizados, tá lá junto, tá presente, e a gente fez muito bonito. Eu quero dizer que se alguém tá aí pensando que os nossos jogadores pipocaram porque sentiram pressão da torcida, eu estive lá, não vi torcida pegando no pé de ninguém, vaiando, né, impaciente, pelo contrário, vi a torcida empurrando até o final, e os jogadores não fizeram a parte deles. Não fizeram a parte deles. Pelo menos foi isso que eu vi lá, Mark. E tu que estava do meu lado, o que é que você percebeu aí em termos da resposta dos jogadores que estiveram em campo e como eles reagiram diante da nossa torcida? Parecem ter tremido na base, cara. Cara, em relação à torcida do CSA é surreal, né? O CSA é um clube grande, né? De Alagoas, né? É um clube de massa. E independente da fase, independente da série, né? O torcedor ele sempre está abraçando, né, o CSA, independente de torcida organizada, como você já bem frisou, né? É sempre uma torcida muito atuante, muito presente, né? E quando a gente vai para o estádio, que vive, né, essa emoção, essa sintonia toda de poder estar sintonizado com o time, né? Realmente eu tava com falta, né? Tava sentindo saudade dessa emoção. E assim, espetacular, né? A torcida do CSA acha até que o estádio Rei Pelé é pequeno, né? Para a torcida do CSA. Se nosso estado tivesse um estádio com capacidade para 20, 25 mil pessoas, aposto que a torcida do CSA lotaria, né? Mas, infelizmente, o Rei Pelé não tem essa estrutura que abarque, né, com toda a torcida do CSA. Mas em relação ao elenco, em relação ao jogo, né,
Então, pessoal, eu confesso a você que tem muito jogador novo, né? Que eu não tenho muito conhecimento, então eu acredito que os mais novos sentem sim a pressão, mas eu acredito que teve muita questão da falta de organização também, né? O elenco está sendo, o time em si, né? Está sendo montado agora, né? Então acredito que essa organização não teve, né? Mas se a gente for pegar em contrapartida também, o CSA teve tempo, né, para fazer uma pré-temporada, fez alguns jogos treinos também, né? Então acho que o elenco em si deveria estar mais organizado, né? Eu vi um jogo muito, pelo menos no primeiro tempo, o CSA erra muitas bolas, muitos erros individuais, até acho que o Iguatu foi melhor, né? No primeiro tempo, depois no segundo tempo o CSA iguala o jogo, acredito que foi até um pouco melhor, mas faltou um pouco mais de maturidade, né, dos jogadores do elenco para segurar o jogo, né, ganhando de 1-0. Acredito que foi no finalzinho, faltando 2, 3 minutos que o Iguatu fez o gol, então acredito que o CSA está em período de teste, né, em relação aos jogadores que realmente vão ficar, né? Então, Marcos, o que me surpreende na fala do Rogério Correia na coletiva pós-jogo é ele dizer, olha, esse elenco foi montado agora, os jogadores nunca jogaram juntos, mas assim, boa parte desse elenco já jogava junto com ele, inclusive. E como é que a gente vê assim uma falta de entrosamento tão grande quanto a gente viu os zagueiros, nossa dupla de zaga batendo cabeça o tempo todo e não tem entrosamento, uma pré-temporada cheia, qual é o treinador que não gostaria de estar com um elenco na mão, um mês treinando com seu elenco, para ter uma estreia dessa contra um time teoricamente inferior e fazer um vexame desse, Marcos? O que é que justifica o CSA ter se portado dessa forma contra o Iguatu? Alberto, eu ainda coloco na conta do entrosamento. Porque por mais que você fale, tinham jogadores que estavam no Volta Redonda com ele, isso é verdade. Mas mudou o ambiente, muda o parceiro, muda assim, uma forma de pensar e de jogar do time, né? Então eu reputo ainda na questão do entrosamento. Eu acredito que isso pesa sim. Por mais que você fale, teve um mês para treinar, mas é um mês que a galera vai chegar ali, vai fazer teste físico e tudo mais. E assim, essa muleta que o Rogério Correia tem é verdade, é plausível. Que o Iguatu passou por isso mais ou menos. Teve uma certa reformulação no Iguatu, mas o CSA era muito superior ao Iguatu, cara. Marcos, o Iguatu veio de ônibus para Maceió. Eu sei, exatamente isso que eu ia falar. O CSA era muito superior ao Iguatu, muito superior ao Iguatu, tanto em história, em camisa, em peso, em folha salarial. Eu soube que o jogador que é melhor remunerado no Iguatu ganha 10 mil. 10 mil deve ganhar o terceiro goleiro daqui do CSA. Ô, velho, mas 10 mil já é mais do que eu. Não, aí, pelo amor de Deus, né? Tá falando de jogador de futebol, tá falando de assalariado, não. É, aí, o Iguatu, ele se reapresentou para o início dessa temporada depois do CSA, acho que foi 1 ou 2 semanas depois do CSA. Treinou e veio de ônibus, por isso que ele chegou na quinta-feira para dar tempo dos jogadores esticarem as pernas. E eu tô aqui olhando exatamente aqui na minha frente agora, de Iguatu, que fica a 5 horas de distância de Fortaleza, é uma brenha, nas brenhas do Ceará. Iguatu para Maceió dá 11 horas e 39 minutos, está dando aqui na minha frente agora. Ou seja, os caras gastaram mais de 12 horas de ônibus, porque certamente para comer e tal, essas coisas. Os caras gastaram mais de 12 horas para chegar aqui e jogar mais bola que o CSA e botar mais pressão que o CSA e ganhar o jogo. Porque eles
não mereceram sair com a derrota no tempo regulamentar. Se a gente for olhar assim, pela justiça do futebol, eles não mereceram sair com a derrota no tempo regulamentar. Foi justo mesmo. E aí pegaram e conseguiram se classificar nos pênaltis, que o CSA não tem um bom retrospecto nos pênaltis, não. Diga-se de passagem, acabou o jogo, a diária no hotel acabava 11h30 da noite para eles voltarem para Iguatu no outro dia, devem voltar de madrugada. Então o time veio aqui de Pau de Arara, veio aqui, ganhou da gente, voltou de Pau de Arara e classificado. Então, Parabéns. realmente tem que parabenizar a equipe do Iguatu, que de história não tem nada. A única história que tem é uma final de campeonato cearense. Mas veio aqui e fez história em cima do melhor time de Alagoas. E parabenizar realmente ao Iguatu e dizer para os jogadores do CSA que tem que se acostumar com a pressão. Muitos dos jogadores ali jogavam em time sem torcida nenhuma. Então, por mais que não tenha tido vaia, o jogador, quando entra e vê 10 mil pessoas cantando na frente dele, por mais que não esteja a pressão de dizer, meu Deus, estou me impressionando aqui porque eu errei, mas o cara sente, Alberto, não tem pra onde não. Você está acostumado a jogar para 1.000, 2, 3 e chorando 5 mil pessoas. No primeiro jogo da temporada, valendo muito, você vê mais de 10 mil. Realmente sente, Alberto. É impossível você dizer que os jogadores não sentiram o peso da torcida do CSA. Aí a gente perde a classificação para aquela que seria a competição mais rentável do primeiro semestre, pelo menos, e fica nesse prejuízo, né? Prejuízo financeiro. Eu sei que o objetivo do CSA não é vencer, ser campeão da Copa do Nordeste, nunca foi esse, mas é um objetivo financeiro, porque é uma competição rentável para um time que não tem Copa do Brasil neste ano, Mark. A gente fica apenas com o estadual, que não rende nada, e com a Série C, que exige muito. Então, como sustentar esse time, mantê-lo motivado, até financeiramente falando, se a gente vai disputar apenas duas competições, uma que vai exigir muito dinheiro e outra que não rende nada, Mark? Como é que é isso? Como é que é o ano? O que é que a gente projeta desse ano de 2024 para o CSA? Tá perdido já ou não? É complicado, né? Porque já começa o ano com o pé esquerdo, né? Ou seja, um acesso na Copa do Nordeste, né? Pelo menos para a fase de grupo, né? Ia render um financeiro legal, né? Para a questão do CSA, para as questões já de manutenção mesmo de elenco, né? De algumas contratações também, né? Porque a gente sabe que o CSA vive um momento de crise financeira, né? Nesse período de mudança de gestão, mudança de direção, né? Então, de mudança de acesso também. Então, teve essa queda, né, do CSA financeiramente, que até uns 2 anos atrás estava numa situação bem confortável, né, financeiramente, né? Então, assim, né? Em relação a essa questão financeira mesmo, né? O torcedor ele vai ter que se conformar, né, com essa questão desse elenco, né? Não espere muitas contratações de peso, né? Se a gente for pegar também em relação ao Alagoano, né? O CRB ele sai na frente, né? Por já estar estruturado em relação ao seu financeiro, em relação ao seu elenco, né? Então é tentar chegar nas finais do Alagoano para pelo menos garantir acesso, né, às competições nacionais de 2025, né, Copa do Brasil, né, Copa do Nordeste e tentar brigar pelo título, né, mas a gente sabe que o CSA não é favorito, né, para o título alagoano. Marcos, o que projetar para esse 2024 do nosso azulão, Marcos? Muita fé, Alberto. Tem que projetar muita fé. Quem tiver sua religião aí, que faça suas orações aí. Já diria o Santo Omar, vamos rezar. Vamos rezar com força. Quem tiver sua fé aí, que ore e que reze, que faça aí alguma coisa, porque já se foi uma competição que seria mais rentável para o CSA e sem sombra de dúvida seria mais rentável
para o CSA nesse ano, né? Então fica mais complicado em termos de orçamento e de rendimento, Alberto. Vai ser complicado esse ano no financeiro do CSA, que já trabalha com a hipótese de SAF para o segundo semestre, né? Você que falou aí, já trabalha aí com essa hipótese para o segundo semestre, que eu não sei como é que vai ficar, mas foi-se o principal rendimento que a gente teria aí nesse primeiro semestre, que era a classificação para a segunda fase, para a fase de grupos, aliás, da Copa do Nordeste, né? Não foi só o CSA que caiu, vale ressaltar aí que o Sampaio Corrêa caiu, o Santa Cruz caiu, então não foi só o CSA que levou essa zebra, né? Mas outros times ditos grandes também caíram, né? E se você for olhar, por exemplo, a experiência do Santa Cruz agora se ferrou, meu amigo. Santa Cruz, eu vi que se chegasse às finais do Pernambucano, só iria jogar mais 14 partidas esse ano, né? Então fica aí de exemplo para que os gestores do CSA, né, na pessoa do Rafael Tenório, abra os olhos, porque não é impossível de acontecer não, né? Então tem que estar bem ligado aí, bem atento, porque o buraco ele é muito mais embaixo, Alberto. Então não permitamos chegar ao fundo do poço para olhar para cima. Resta a gente agora torcer, né, a nossa simpatia pelo Asa, que venceu o Ferroviário lá em Fortaleza. Um script do jogo até parecido com o da gente aqui. O Asa vai pegar o Altos. Sendo que é o contrário, né? Exatamente. Ele é o visitante que venceu, assim, que fez um gol nos últimos minutos no apagar das luzes para empatar o jogo e foi para os pênaltis e venceu. Então, torcer lá pelo nosso Iniesta do Nordeste, nosso Didira que está no Asa, que vai pegar o Altos, né, na segunda fase da Pré-Copa do Nordeste, assim como também o Botafogo da Paraíba vai pegar o Potiguar de Mossoró, o Juazeirense vai pegar o Retrô e o ABC vai pegar o Iguatu. É isso, gente. Agora, com relação ao CSA, só esperar a estreia do Alagoano. Estreia no sábado, dia 20 de janeiro, contra o Coruripe. Vamos esperar aí, vamos torcer. Foco total no Alagoano agora, porque o ano passado já mostrou pra gente a importância do estadual, ainda que não seja rentável, mas em termos de participação em outras competições, é vital. Então, Marcos, mais um programa aí estreando 2024, né? E junto com vocês, obrigado, Marcos, mais uma vez pela tua brilhante e inútil participação. Inútil é você. Mas querendo agradecer mais uma vez aí a todo mundo que teve a paciência de passar aí esses minutos a gente, os corajosos. Mas infelizmente terminando aqui com baixa astral, mas com fé e esperança de que dias melhores virão para o nosso CSA, Alberto. O que há de vir virá e não tardará, assim como a sua careca. Vai-te embora. Mark, tá conosco, fica à vontade aí para se despedir da galera. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Com certeza contaremos com você em outras oportunidades. Joia, desde já eu quero agradecer, pessoal, pelo convite, né, mais uma vez, acredito que é a terceira vez que eu estou aqui com vocês, né, é uma enorme satisfação poder contribuir com esse podcast de vocês, né, que vem crescendo ao longo dos meses e do ano, né, acho que já vai fazer um ano, né, então, quero também parabenizar você, Lipe, você, o Marcos, né, que estão sempre contribuindo aí com a galera, né, para fazer esse podcast. É isso aí, em condições normais de temperatura, pressão e Wi-Fi. E se Jesus não tiver voltado antes, retornaremos aos seus ouvidos na próxima segunda-feira. Isso aí, estamos de volta à nossa frequência semanal. Enquanto isso, a gente segue monitorando o CSA, repercutindo aqui, vou anunciar, viu? Nós vamos apresentar
ter um novo espaço aqui no nosso próximo programa começando, porque vamos entrar aí no Instagram e vamos com certeza repercutir aqui os comentários. Então, se você é nosso ouvinte, fica à vontade para nos seguir também no Instagram. Essa semana estaremos ativando a nossa conta. Interage com a gente, comenta que nós teremos um espaço aqui para repercutir o teu comentário, a tua participação. Gagarin falou, Seton confirmou e eu sigo acreditando que a Terra é azul! Orero